Olá, você pode fazer parte da comunidade que toda semana estuda a Bíblia comigo no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Nós temos muito conhecimento, muita informação para você ali da Palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia como nunca tinha lido até esse momento. Ali você terá várias informações, introdução às línguas originais em que a Bíblia foi escrita, sorteios, porque nós já levamos pessoas para Israel que eram alunos do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Só está faltando você. O que você espera então para fazer parte dessa grande comunidade? Clique aqui e faça sua matrícula hoje mesmo. Eu espero você na nossa próxima aula. Eu quero que as pessoas entendam, antes que eu fale, alguns vão falar, não, mas a Ellen White da sua igreja chama as outras igrejas de igrejas caídas. Você tem que ser honesto, Rodrigo. Então deixa eu me dar só um parênteses aqui. Quando a Ellen White chamou as igrejas de igrejas caídas, se você ler o que Ellen White fala da própria igreja adventista, ela detona com a igreja adventista também. Porque Ellen White foi uma pioneira do movimento adventista, que ela escreveu numa época em que as pessoas tinham assim, a língua era afiada para detonar mesmo, não tinha esse politicamente correto que nós temos hoje. Você tá entendendo? É igual Jesus, quando virou para alguns judeus, falou, vocês são do diabo que é pai de vocês. Hoje, se eu falar que alguém é do diabo, já tem, como é que é? Já tem processo aí de qualquer fobia da vida. Não existia isso. Então, se você pegar o mundo em que viveu Ellen White e pegar autores metodistas, presbiterianos, você pega, por exemplo, o famoso sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, você vai lendo aquele sermão, as coisas que ele fala da igreja, veja as coisas, às vezes, como que a maneira como que muitos protestantes falavam do papado, Lutero falando, mesmo dos judeus, da igreja, é uma maneira muito pesada. Você vê também outros contemporâneos da época de Ellen White, como o Matthew Henry, que era comentarista, Arthur Clarke, Spurgeon. Se você pegar alguns sermões de Spurgeon falando das igrejas, do pecado das igrejas, você vomita. Eu duvido de alguns que acusam Ellen White por chamar as igrejas de igrejas caídas, se tem coragem de pregar na íntegra um sermão de Spurgeon com o palavreado que Spurgeon usa em relação às igrejas. Você está entendendo? Você pega um outro pregador também, Whitefield, Whitefield era da época de Franklin. Whitefield, se você pegar os sermões de Whitefield falando das igrejas protestantes da América, nossa, eu duvido que alguém teria coragem de falar daquele jeito. E Ellen White, realmente, ela detonou com as igrejas, mas ela detonou também com a igreja adventista do sétimo dia. Ela falou, no livro Grande Conflito, ela fala de todas, incluindo a igreja adventista. Ela fala assim, eu preciso abrir esse parênteses aqui, porque esse comentário vai vir, então eu peço licença a você para isso. Claro. Ela fala no livro Grande Conflito, página 45, citando Paulo, em 2 Timóteo, acho que é 3,16, ela fala o seguinte, todos os que querem servir piamente a Jesus padecerão perseguições, citando Paulo. Ela fala, se é assim, por que então que a perseguição parece em grande parte adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. Haja um reavivamento, aí as fogueiras da perseguição vão se reacender como nos tempos apostólicos. Então, quem fala que Ellen White discriminava outras igrejas, com todo o respeito, ele está sendo desonesto academicamente, ou ele está lendo apenas pedaços de Ellen White. Porque essa mesma Ellen White, quando fala da igreja adventista do sétimo dia, que ela era membro, ela fala o seguinte no livro Serviço Cristão. Nenhum em 20 dos que estão com os nomes no livro da igreja estão preparados para as crises finais. Eles sempre acostumaram a ver a coisa do lado mais fácil. E em vindo a perseguição, não estarão prontos para enfrentá-la. Se você for bom de matemática, 1 em 20 dá 5%. Se ela fala nem 1 em 20, nem 5% da igreja adventista do sétimo dia. Então, quando alguém fala, Ellen White... Por isso que eu falo que é uma desonestidade intelectual. Fala o seguinte, por que o Rodrigo não é honesto? Por que ele não fala que Ellen White considerou todas as... Por isso que eu não considero adventista cristão. Por isso que eu não considero adventista fiel. Por quê? Porque a Ellen White considerou as outras igrejas caídas. Meu irmão, ela falou que a igreja adventista não estava com 5% preparado. Ela teve uma época que falou que a conferência geral não seria a voz de Deus para o seu povo se continuasse daquele jeito. Ela detonou com a igreja adventista. Só que ela viveu no século XIX, início do século XX, quando a linguagem era essa. Ellen White não usou, repito, uma linguagem diferente de Spurgeon, uma linguagem diferente de
de Whitefield, ela não usou uma linguagem diferente de Adam Clarke, ela não usou uma linguagem diferente de outros autores católicos e protestantes da sua época. Então, por favor, tenha essa honestidade acadêmica de pegar o todo dela e saber que ela metralhou tanto de fora como da igreja adventista. E mais um detalhe, a prova que ela não tinha preconceito nenhum com as igrejas de fora, eu vou dar alguns exemplos, apenas alguns, eu podia passar 1 hora falando, mas só para vocês entenderem. Sabe quem fez o casamento do filho da irmã White, lá na Austrália? Um pastor metodista. E até quando essa filha da senhora White foi entrevistada por uma revista, que o pessoal pensava que a senhora White era bairrista, que ela não aceitava gente de outra igreja, ela perguntou assim, vem cá, mas você casou, um pastor metodista fez o seu casamento? Sim. Por quê? Não, porque não tinha nenhum pastor adventista? Ela falou, tinha, mas ele era amigo da família. Aí o entrevistador perguntou assim, tá, e o que a senhora White disse a esse respeito? Ah, não disse nada, foi ela que convidou. E ela ainda fez a oração final. Pois é. Teve uma irmã dela que tinha uma filha, a irmã dela estava afastada da igreja metodista. E a senhora White mandou uma carta para a irmã dela, minha irmã, volte para a igreja de Cristo, volte para os braços de Jesus. Quando ela fala volta para a igreja metodista, não vem para a igreja adventista. E a irmã dela não guardava o sábado, não era adventista. A senhora White não teve nenhum parente adventista, exceto o marido e os filhos. Você está entendendo? Então, vamos ser coerentes. Ela falou, a maior parte do povo de Deus está fora da igreja adventista. Ela falou isso. Ponto. Esclarecido esse ponto, Ok. Vamos voltar à questão aqui. Quando nós virmos, aí que eu volto à fala que eu estava falando, sendo coerente com o meu adventismo. A maneira errada que eu tenho de ler o que eu estou lendo aqui agora é ficar preso ao CNPJ e apontar o dedo para outros CNPJs. Para outras igrejas. Como se a minha já tivesse pronta para subir. Não. Eu tenho que sofrer, eu tenho que falar isso aqui. É isso que eu fico indignado com alguns denunciadores da internet. Porque eles não demonstram amor na correção do erro. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu acredito. Por isso que toda vez que eu venho aqui, eu falo do que eu creio. Mas eu tenho que ser respeitoso com quem pensa diferente de mim. E quando eu denunciar algum erro, eu tenho que denunciar, Vilela, com a mesma dor que você denunciaria a droga tendo um irmão na Cracolândia. Quando eu não tenho irmão ali na Cracolândia, quando eu não tenho amor por alguém que está ali, é um bando de vagabundo, maconheiro e tudo mais. Ponto final. Mas quando é o meu irmão que está lá, eu olho diferente. Você é um humorista. É muito fácil fazer piada com quem tem síndrome de Down. Esquece que hoje é politicamente correto, tá? Incorreto. Agora, tenha um filho com síndrome de Down. Eu quero ver você rir de uma piada de alguém com síndrome de Down. Tenha um filho autista. Eu quero ver você rir. O autismo, a síndrome de Down, doenças ou problemas sociais, alcoolismo. Faça piada de bêbado, tendo um pai que está lutando com o alcoolismo. Então, existem duas maneiras de eu falar de alcoolismo, de qualquer coisa, quando eu tenho amor por quem está sofrendo nas garras daquela situação, ou quando eu não tenho amor nenhum. É o amor que fará a diferença no meu discurso antidrogas. Quando eu falo amor, repito, não é passar pano, não. Que tem um amor assim, tudo é amor, tudo é bonitinho, não pode condenar nada. Não é isso que eu tô falando. Tá claro, né? Claro. Temos que denunciar o erro. Mas se é o meu irmão que tá lá na Cracolândia, como é que eu vou encarar esse problema? Então, se eu entender que Deus tem a sua igreja visível e a sua igreja invisível. A invisível é formada por filhos de todos os lugares. Se eu entender que é o corpo de Cristo, mesmo não sendo católico, um escândalo de um padre vai me doer. Que é o meu irmão. Se um padre aí for pego com... Não vou falar a palavra aqui pro YouTube não censurar. Com algum desvio que vocês sabem crime, qual, né? Com um crime desse que ficaram muito famosos aí. Se eu pensar, puxa, que pena, que mancha para o nome de Cristo, eu vou fazer aquela denúncia de uma maneira. Mas quando eu não interpreto aquele padre como meu irmão, esses padres tudo vagabundo mesmo, para mim padre não presta.